São José do Rio Preto, coordenadora da Comissão de Direito Condominial. A live Está travado? eu gostaria de fazer uma apresentação. Dr. Skinjado foi procurador de relação do inquilinato da Vice-Presidência de Gestão. Oi, Rosa, tá sem som? Tá. Lucimar, a gente pode dar início? Eu tive um problema de conexão aqui, eu caí. Pode sim, por favor. Obrigada. Eu não sei até onde eu fui, mas eu vou retomar do início. Como eu disse, meu nome é Cleide Camareiro Ferreira, sou advogada aqui em São José do Rio Preto, coordenadora da Comissão de Direito Condominial. O objetivo da live hoje é abordar o tema polêmico, que é o home office e as demais novidades condominiais aí em decorrência do atual momento que vivemos. Esse tema é indispensável para a sociedade em geral e especialmente para a sociedade condominial. E pra... Ruim, é de lá. Interação. Buchatsky, que é advogado. Caiu de novo. Será que é melhor eu montar? Eu não estou conseguindo conectar o vídeo. Desculpa. Vamos lá, Dr. Jacques Buchatsky é advogado, foi procurador do Estado de São Paulo. No Secov, ele é membro de conselho jurídico da presidência,
diretor de legislação do inquilinato da vice-presidência de gestão patrimonial e locação. Também é coordenador do programa de qualificação essencial e pró-reitor da Universidade Secovi. Também é coordenador da comissão de locação de shopping center e compartilhamento de espaços da OAB São Paulo, professor convidado e palestrante de diversas entidades de classe. Dr. Jacques, com o senhor a palavra. Pronto. Obrigado, Cleide, sempre uma simpatia, foi um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com todo mundo. Estou revendo a Rosa, que faz tempo que eu não vejo. Já cobrei a Rosa, que eu não ganhei dessa vez, docinho de Schmidt, porque toda vez que eu vou aí, vou ao vivo, dá para fazer as compras, né? Assim, pela internet vai vir uma fotografia do doce de abóbora. É ruim, né? Mas, essa pessoal... dívida eu pago, doutor Jacques. Vai ficar ruim. Deixa eu explicar. Obrigado, realmente, para mim é sempre uma satisfação estar em Rio Preto, falar com as pessoas de Rio Preto, estar ao lado de todos vocês. Nós vamos falar sobre um tema que está mexendo com todas as metrópoles, não tem por onde, especialmente em estados mais avançados, como é o nosso caso, especialmente em situações e locais mais avançados ainda, como é especificamente o caso de Rio Preto. Tá? Não preciso eu dizer o polo que é a cidade de São José do Rio Preto. Aliás, o meu amigo mais bem-sucedido da faculdade mudou para aí, que é o Zwinglio Ferreira. Não sei se ele está aí. Ele foi o que deu certo, mudou para ir para o Rio Preto. Até onde eu lembro, foi quem abriu o 0 grau ainda. Vocês todos devem conhecer. Tá certo? Mas vamos lá. O que nós vamos falar? Nós vamos tentar dar um retrato do que está acontecendo atualmente nos condomínios. Não vou falar de construção, não vou falar de incorporação, não vou falar de nada disso. Vou falar do que está acontecendo com os que já existem. E é óbvio, o tema de hoje é o home office. Primeira constatação que eu queria lembrar é o seguinte: o ano passado, tem uma revista que a gente participa e eu fiz um artigo junto com o Dr. José Horácio Sintra Gonçalves, ex-presidente do tribunal. E a gente brigou, escrevemos sobre um negócio que era muito da hora, Airbnb. Sabe o que aconteceu? Com a pandemia, morreu esse assunto. Ninguém mais leu o tal do artigo, e a gente brigou tanto para escrever aquilo, para chegar em alguns pontos de conexão, que as coisas são muito rápidas. Nós precisamos, basicamente, estar prontos para a rapidez. Talvez seja esse o mote do nosso encontro de hoje. O que está rolando nos condomínios? Primeira coisa que as pessoas vão falando, e fica todo mundo falando em inglês, mas todos nós sabemos o que é isso, né? O co-housing. Enquanto eu falo do co-housing, que é morar junto, partilhar, eu tenho dinheiro para pagar um aluguel de R$1.000, alguém tem para outros 1.000, nós dois juntos alugamos uma casa de 2.000, que é muito melhor, etc. Não somos casados, não somos sócios, não temos união estável nenhuma, são dois colegas morando juntos, ou talvez nem se conhecessem antes. As coisas têm acontecido assim. Aqui em São Paulo, tem acontecido com alguma intensidade no bairro do Alto de Pinheiros, no bairro do Pacaembu, que tem casas enormes que não estão sendo usadas, e o pessoal está chamando de co-housing. Eu fico pensando, e se esse co-housing for no condomínio? Aquele apartamento teria um habitante ou uma família habitando, vai ter pelo menos mais uma. Então, começamos a crescer a quantidade de pessoas. Esses slides todos nós vamos deixar depois disponíveis para as pessoas verem, porque eu acho que eu consegui fazer uma pesquisa razoavelmente boa, que eu gostaria de partilhar com vocês. É óbvio que o co-housing me lembra desse livro que todos nós lemos, pelo menos no vestibular, que é o Curtiço, do Aloysio de Azevedo. É muita gente morando junto, mas, falado em inglês, co-housing é mais bonito do que curtiço, né? As pessoas gostam desse nome. Bom, tá lá, mas eu não vejo muita diferença, talvez, óbvio, na atualização da história. O que é república? É isso também. Qual é a diferença de 3 estudantes juntos para 3 idosos juntos? Eu acho até que os 3 estudantes podem fazer barulho e os 3 idosos podem dar mais problema para o prédio, é o que, aliás, a gente vê por aí.
mas não é diferente. Então, quem já enfrentou República no apartamento vai saber enfrentar o co-housing. O co-living é muito semelhante. Aliás, tem incorporadoras vendendo o co-living. Eles estão chamando de co-living duas coisas, é importante a gente saber. Quando você vai comprar um apartamento que promete co-living, o co-living que ele está prometendo você tem sua área única, sua área individual, normal, como sempre foi, está na lei, e você vai ter muita intensidade nas áreas comuns. Então, você vai ter um apartamento menor, porém a lavanderia vai ser partilhada com outros, as bicicletas, as garagens, obviamente, vários serviços, etc. Óbvio, como é que eu soluciono? Dá para fazer? Dá, não tem problema nenhum. Só que eu preciso prever razoavelmente como organizar esse uso partilhado. Quem já morou ou já viveu em condomínio, que tem uma quadra de tênis, eu faço questão de pegar a quadra de tênis, porque é típico equipamento que é muito grande, ocupa muito espaço, mas só dá para usar 4 pessoas no máximo por vez. Então, como é que eu compartilho isso num domingão de sol? Que 4 que vão poder usar? E eu não posso jogar simples, só tenho que jogar dupla? Então, como é que eu faço o uso compartilhado das instalações? Eu tenho um bocadinho de medo quando as vendas desses apartamentos, essas coisas são feitas e os usos não estão bem regrados. Eu acho que vale atenção. O living é difícil imaginar num apartamento, mas eu acho interessante, eu quis trazer para vocês, porque também é algo que está crescente aqui em São Paulo, não sei se em São José está havendo também, mas basicamente são apartamentos destinados para universitários. Tem todos aqueles serviços que interessam para o universitário, não vão interessar para mim, por exemplo, que sei lá, meus interesses são outros do que aqueles que conduzem a vida dos universitários. Aí vai de lanchonete a um monte de serviços, de Ubers, etc. Coisas que podem não me dizer respeito, mas que dizem respeito para aquele morador. Eu acho que são prédios que têm tido sucesso aqui na capital e que pode ser que esteja havendo esse tipo de investimento em Rio Preto e na região. Pode ser, mas não vejo no condomínio isso acontecendo. O box office eu vejo. O box office é interessante. O box office, eles estão fazendo essa caixa, né? Essa caixa montadinha, com janela, com computador, com ar-condicionado, com o que você quiser, que você aluga por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, a empresa já existe operando. E o interessante, o que tem a ver o condomínio com isso? O interessante é que eles estão instalando em áreas comuns de condomínio. Pode interessar para o seu condomínio. Eu acho que é algo que eu tenho que pensar, como é que o meu condomínio vai receber isso. Muito simples imaginar isso num condomínio não residencial, de escritórios, muito mais complicado, porém talvez seja interessante, num condomínio com muitos apartamentos, em que seria muito bacana ter um local de atendimento comercial para cada um dos condôminos usar. É algo que tem acontecido, está me parecendo uma tendência muito interessante. Essas salas de estudos, meu cantinho, estão espalhadas pelo estado todo. E começaram sendo instaladas não em casas térreas, mas em apartamentos. As pessoas estão alugando, começaram também em escritórios, então é simples a mutação de um escritório para um cantinho desse, é complicada quando eu imagino isso acontecendo num apartamento dentro de um condomínio residencial. Eu preciso pensar como enfrentar isso, expulsar ou acolher? Expulsar ou acolher? É sempre aí que a gente tem que imaginar. O cochilo, eu gosto. Assim, às 6 da tarde é bom, né? O cochilinho iria bem. Eles estão alugando horas de cochilo. Vejam que seria assim, algo como se eu pudesse fazer um Airbnb ao extremo, por 15 minutos, né? Mutatis mutandis. Óbvio que isso aí não é locação, óbvio que isso aí me parece complicado de pensar num condomínio residencial. Eu afastaria essa possibilidade, mas é um exemplo que as pessoas estão incrementando e fazendo. Também tem esse uso indevido
do apartamento. Essa foto foi tirada num bairro excelente, lá em Salvador, num prédio muito bom, certo? Que foi mal usado, circunstancialmente, né? Mas eu também acho que isso aí, eu não sei se isso aí eu poderia chamar de home office, né? Ou se home resultado, não sei. Tem alguma coisa aí, mas vejo que não é uma residência que está havendo aí, né? Aliás, o proprietário foi residindo em outro local, não está nem pagando despesa de condomínio aí mais. Mas foi um uso que ficou bem famoso no país. Vamos lá, vamos pegar um pouco de lei. A Lei da Liberdade Econômica é uma lei que, mesmo dentro do condomínio, ela pode não afetar diretamente, mas dentro da lei do condomínio, nós temos que ler essa lei, é a 13.874, porque ela simplesmente ampliou as coisas. Ela até lembrou de prestigiar o regulamento condominial. Olha o artigo 3º, inciso 2, a linha B. Ele manda respeitar as restrições advindas de regulamento condominial. Olha que interessante, eles lembraram disso. Mas onde eu acho que vai pegar é como interpretar o regulamento condominial, a convenção. Então, eu diria que até aqui a gente já pode ir conduzindo a nossa conversa no seguinte: o que nós no condomínio queremos? 2, o que precisamos? Terceiro, como interpretar regulamento, regimento, convenção, contratos em geral. A Lei da Liberdade Econômica, que mexeu profundamente no Código Civil, vejam lá o artigo 113 do Código Civil, o novo, manda interpretar conforme foi combinado, é bem firme a interpretação. Nós vamos ver como isso aí mexe na gente. Falei do Código Civil, vem as cláusulas gerais. O Código Civil, a gente fala de cláusulas gerais, é como se tivesse escrito em qualquer contrato. A grande novidade é esse parágrafo único do 421, nas relações contratuais privadas, vai prevalecer a intervenção mínima do Estado. Uma relação contratual privada é a nossa convenção de condomínio. O 421A, ele presume paritário e simétrico os contratos todos. É difícil aplicar ele direto para uma convenção de condomínio por uma série de razões jurídicas e lógicas. Porém, a ideia está plantada. Eu preciso saber como ler esses documentos todos, convenção, regimento e, óbvio, os contratos. O que as pessoas queriam quando contrataram? O que as pessoas queriam de verdade quando compraram uma unidade e se submeteram à convenção? Vamos lá. Quando eu falo de Código Civil, eu sou obrigado a lembrar do artigo 1228, que fala que o proprietário pode usar e gozar da coisa. É dele. Onde é que estão as restrições? Os contratos que ele assinar, convenção de condomínio novamente, e o respeito às finalidades econômicas e sociais, além da preservação da flora, do meio ambiente, etc. Patrimônio histórico, que é muito importante. Agora, em consonância com as finalidades econômicas e sociais, se isso aqui fosse aula de culinária, eu ia pedir, faz o molho e reserve essa finalidade econômica e social. Deixa na bandejinha. Faz de conta que vocês estão vendo a Rita Lobo. Tá? Reserve finalidades econômicas e sociais. Nós já reservamos o que eu quero, reservamos o respeito à lei, etc., e vou reservar finalidades econômicas e sociais. Eu tenho que entender o que as pessoas querem. Vamos lá. O que está acontecendo hoje? Se eu pegar um texto de 2019 do sociólogo Domênico De Masi, ele escreveu o livro O Ócio Criativo, recomendadíssimo, muito lido no mundo inteiro. Ele explica que, antigamente, as pessoas, para trabalhar, precisavam ir até uma fábrica, porque era lá que estava o equipamento. Quem for da minha geração vai lembrar de uns computadores. Eu lembro, quando eu estava no colégio, na escola,
eu fui visitar a Cidade de Deus, que é a sede do Bradesco. E tinha lá uns computadores que nunca ninguém tinha visto. Ocupavam uma casa enorme, esses computadores. E a gente ficava lá olhando os computadores, etc. Tudo aquilo cabe nesse meu celular. Tudo aquilo cabe nesse laptop que nós estamos falando aqui. Mas as pessoas precisavam ir até lá, não só para fazer um automóvel, para fazer um instrumento, mas porque o instrumento de trabalho estava lá, a máquina, o computador só podia estar lá, a impressora estava lá, as máquinas de escrever, os tornos, etc. Isso mudou, porque as coisas não precisam mais estar lá. É totalmente inútil, é o que diz o Domênico De Masi, que milhares de pessoas saiam de casa, andem quilômetros, gastem gasolina, gastem dinheiro, poluam, tenham acidentes, para fazer lá o que podiam fazer aqui. Essa é a mensagem maior, é a constatação maior, é a fotografia maior de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, em especial nas metrópoles. A organização dos trabalhos mudou. Precisamos ter isso em mente. Não é o que eu quero ou deixo de querer no condomínio, mas o que toda a economia, toda a sociedade está me levando a precisar fazer lá. Vamos em frente. Aí veio a CLT. Todo mundo reclama da CLT, né? Atrasada, etc. Nesse ponto, não é não. Não é não. Em 2011, então lá se vão 9 anos, a CLT mudou em alguns itens. Um deles é: não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador daquele executado no domicílio do empregado e realizado à distância. Pronto. O artigo 6º da CLT entregou a possibilidade legal do vínculo do trabalhador com o seu empregador ser feito home office. Então, olha como a coisa começa a esquentar. Lembra que você reservou a função econômica num baldinho? Reserve em outra possibilidade de como é que estão sendo feitos os contratos de trabalho hoje. E o que diz a lei? Não é invenção, é a lei que está mandando acontecer e está permitindo acontecer isso. Abriu totalmente a possibilidade. Não existe problema legal em se trabalhar em casa no que diz respeito à relação trabalhista, a relação entre o trabalhador e o seu empregador. Será que isso está acontecendo? Fomos buscar no IBGE essas planilhas que realmente vai ter que ser vista depois, viu, Cleide? Porque as pessoas vão ter que olhar e falar: ué, o que está dizendo aí? A fonte é IBGE, isso aqui é Brasil 2018, não se mistura com a atual pandemia, não adianta a gente misturar, etc. Vejam que ele está comparando de 2012 a 2018. Lembrem que aquele texto que eu li do De Masi saiu no jornal em 2019, então não estou falando nada de pandemia aqui. Tá? O que nós estamos falando é que as pessoas passaram a trabalhar em estabelecimento do próprio empreendimento. Muitas trabalham no sítio, na granja. Veja como o IBGE foi fundo. Então, aí todos os agricultores. E no domicílio de residência. Olha quanta gente trabalhando. É a 1, 2, 3, 4, é o quarto item dessa planilha. Vai ficar com vocês, para todos vocês poderem examinar. Percentual das pessoas ocupadas no setor privado, no trabalho principal, exclusive os serviços domésticos. A primeira coisa que todo mundo fala: mas você está contando todos os trabalhadores domésticos como trabalhadores em casa. Não, não estou. Não que eu saiba contar, mas quem sabe contar é o IBGE. O IBGE sabe fazer essa diferença, tá? Tanto é que ele fala até de quem trabalha na chácara, na granja, né? Hoje, por exemplo, todos esses advogados, esses empresários que estão despachando das próprias casas de campo seriam considerados como trabalhando em casa também. Tá? De 1.400.000 pessoas na região sudeste, de 18 para 17, passou para 1.800.000. Lembrem, nenhum de nós tinha tomado esse tapa na cara para aprender a trabalhar em casa. Nenhum de nós tinha passado pela pandemia.
Eu mostrei que a lei trabalhista já me fala que vale trabalhar em casa. Como é que eu mexo? Como é que eu mexo com a situação do próprio governo estimular os funcionários públicos a trabalharem em casa? Essas manchetes que vocês estão vendo copiadas, governo do Estado quer adotar home office para parte dos servidores. Teletrabalho no governo do Paraná prevê metas objetivos e exclui comissionados. Tecnologia e falta de mobilidade estimulam home office nos tribunais. Quem viu a Globo ontem, no jornal Hoje, certamente viu uma reportagem mostrando que os tribunais no país estão realmente num caminho sem volta para o teletrabalho. Não tem por onde. Aí eu pergunto muito claramente, se eu puder fazer uma audiência, bastando colocar o meu paletó da minha casa, por que eu iria até o meu escritório para fazer isso? E muito menos ao tribunal, óbvio. Não é? Então, dizem, aliás, Cleide, que um grande negócio que surgiu foi vender só a parte de cima das roupas. É um bom negócio, vamos anotar, que eu acho que é por aí que nós vamos. Especialmente para o público advogado, né, doutor Jacques? Sim, só aquele bonitinho. Olha aí. Inscrições de servidores para teletrabalho. Vejo que é São Paulo, mas são vários órgãos públicos. E por que não? Não tem. Quem já visitou uma grande repartição pública, imagina que tudo aquilo funcionaria muito melhor se as pessoas estivessem espalhadas nas próprias residências e equipadas com um laptop. Quer dizer, provavelmente as coisas teriam ido bem, e nós temos visto isso em muitas empresas. Muito bom. A lei está aí, trabalhista. Será que a jurisprudência acolheu a lei? Acolheu. A gente coloca isso porque muitas vezes a lei não pega, né? Então, tem lei que não pega, tem lei que existe a lei, mas o tribunal não gostou, as pessoas não gostaram, a sociedade rejeitou. Não é o caso, não é o caso. A Justiça do Trabalho tem admitido com tranquilidade. O home office está aí, está aí. Não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador daquele feito, executado no domicílio do empregado, realizado à distância. Está aí, tribunais definindo. Esse foi um tribunal lá em Belo Horizonte, então espalhou pelo Brasil. Espalhou pelo Brasil. Aí eu tenho que saber se eu tenho que atender a função econômica e social. Se a empresa quer que eu trabalhe em casa, é o trabalho que eu tenho. Nem sempre a gente está mandando, né? Se o Estado quer que eu trabalhe em casa, o que eu vou fazer? Outro concurso? Vou abandonar meu concurso público, etc. Se a lei trabalhista diz que é regular o trabalho em casa, se os tribunais trabalhistas dizem que é regular o trabalho em casa, todos eles não falaram, mas quando falaram de casa, falaram a casa em que você mora, em que você reside, tá certo? E quando eu moro num condomínio, eu estou usando adequadamente a minha unidade autônoma residencial quando eu trabalho em casa? Essa dúvida nós temos que resolver hoje. Essa nós temos que resolver. Então, vejam que está juntando os elementos. Eu vou no Código Civil e vejo que a convenção, a instituição do condomínio, artigo 1332, deve definir um monte de coisas, entre elas o fim a que as unidades se destinam. Esse prédio vai ser para consultórios, vai ser para escritórios, ou vai ser para unidades residenciais? É assim que está escrito na maioria das convenções, não é? Olha, aqui são unidades destinadas unicamente à moradia, residências. São direitos dos condôminos, mais adiante, usar das suas partes conforme a sua destinação. Conforme a sua destinação. Se ela se destina à residência, ele só pode usar como residência. Está claro? Olha a confusão que nós estamos. E são deveres dos condôminos dar as suas partes
a mesma destinação que tem a edificação. Olha como bate forte o Código Civil na destinação. Nós estamos falando de lei federal. Eu preciso, como é que eu caso essa legislação com todos os costumes, com todos os jeitos, com todas as autorizações, com o Estado me mandando trabalhar em casa? Vamos fazer. Eu sou um juiz, digamos, quem me dera, né? Mas digamos que eu fosse um juiz, o Estado falou, vai fazer seus votos, suas sentenças lá em casa, tá? Tá aqui. É totalmente legal. Tá aqui, perfeito. Mas, tribunal, eu trabalho, eu moro num condomínio, eu devo fazer isso? Será que eu estarei utilizando a minha unidade conforme a sua destinação, como mandam vários artigos do Código Civil? Esse problema é sério. Eu acho, então, que a gente vai resolver, e aí a minha proposta básica é essa, resolver as coisas pensando na evolução do jeito de morar. As coisas mudam. As coisas mudam. Eu pessoalmente, moro numa casa, num bairro muito antigo, e a casa foi construída por volta de 1955, etc. É uma casa velha. Quando essa casa foi construída, ela tinha uma série de equipamentos absolutamente desinteressantes nos dias de hoje. E faltavam outras coisas. Por exemplo, tinha garagem somente para um automóvel. Tinha portãozinho baixo. Ou seja, quem construiu tinha um carro e não tinha medo de ladrão. Tinha um salão de festas, como se dessem festas, né? E, sei lá, eu pelo menos não tenho esse hábito de dar tanta festa a ponto de precisar de um salão numa casa, né? Então, óbvio, isso aí vai virar... para vocês, eu devo declarar que isso virou uma grande biblioteca para eu estudar essas coisas que eu fico contando para vocês, né? Mas, declarei certinho, né? Mas as coisas mudam. Os apartamentos antigos tinham um banheiro para 3 quartos. Hoje, se fala em várias suítes. As coisas, o jeito de morar muda. Olha essa constatação da professora Leila Mesan Algrande. Ela é uma historiadora, escreveu sobre famílias e vida doméstica, história da vida privada no Brasil, uma série de livros. No interior de Sobrados Maiores, várias atividades se desenvolveram evitando o deslocamento dos seus moradores. Não é bacana? Entretanto, com cuidado de separar as diversas atividades. A loja, o escritório, instalados no primeiro pavimento, evitava que estranhos se introduzissem nos espaços particulares de convívio da família. No segundo, é que estava a sala, quartos, em geral, de tamanhos pequenos. De qualquer forma, o trabalho permeou o cotidiano dos indivíduos e deu dinamismo no interior dos domicílios. Ela está descrevendo o quê? O meu apartamento? Pode ser, né? Quarto de tamanho geralmente reduzido, separação das atividades, muita coisa acontecendo. É o meu apartamento fazendo, e eu estou fazendo home office. Aliás, eu tenho até uma loja lá, é isso que ela está descrevendo, não é isso? Detalhe, ela está fazendo a descrição de como eram as residências no Brasil colonial, no século XVII. Olha que coisa interessante. Se a gente pegasse esse trecho e excluísse a questão do século XVII, ou tirasse o nome dela e dissesse isso aqui é uma descrição do seu novo apartamento, vocês iam acreditar. Eu acho interessante como era. E quando eu vejo o jornal de hoje, esse jornal de julho de 2020, mulheres produzem sabão caseiro para ajudar a comunidade de Brasília a combater Covid. Trabalhando em casa também. Trabalhando em casa. Eu gosto dessa parte, porque por alguma razão na minha tela,
é a segunda vez que eu estou falando desse assunto, me aparece o Lehman, como investir, uma propaganda aqui, tipo, me conta, Lehman, porque todos nós queremos saber, né? Mas deixa eu tirar isso. Tirei. Mas, então, vejam que o trabalhar em casa não é novo, não é recente. Está aí, está aí. Aliás, eu até diria que essa instalação nessa específica casa fotografada em julho de 2020 é muito pior do que aquela que foi descrita pela Leila Algrante no século XVII. Mas dá vontade, né? Dá vontade. Mas vejo que trabalhar em casa é o que precisamos, é o que temos. Não tem chororô. Vamos lá. Tanto não tem chororô que eu fui pegar, apenas para exemplo, a lei complementar do Rio de Janeiro, que trata do zoneamento. E eu queria destacar aqui que os usos, isso é cópia de lei, os usos não residenciais serão localizados e destinados para fins diversificados, porém, será prevista a coexistência de usos e atividades diversificados, óbvio que ele está falando de trabalho, compatíveis entre si, com o uso residencial, evitando a segregação dos espaços. Olha só, ele descobriu o jeito de trabalhar e de morar do século XVII. Essa que é o interessante. Então, a própria lei está conduzindo nisso. O que quer dizer residência? Dicionário Wise é morar, é ficar, ter seu lugar, é residir. Vejam que não está falando que é só dormir, comer e tomar banho. É estar lá, Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de condomínio. Então, já que eu estou com esse dilema, muita coisa mudou, não o posto, porém o jeito de olhar o condomínio, o jeito de entender as proibições, o jeito de entender as permissões. Eu trouxe 3 exemplos de imediato. Ar-condicionado na fachada. Muita jurisprudência de 30 anos atrás proibindo, era um crime mexer na fachada para colocar o aparelho de ar-condicionado. Hoje, essa fotografia do lado esquerdo, vocês acham em qualquer lugar e admitido pela jurisprudência. A varanda já foi coisa razoavelmente proibida e hoje é permitida. A instalação está aí, isso é a fotografia de apartamentos novos. O fechamento das varandas aqui em São Paulo foi um inferno. Aqui é poluído, nós não temos esse ar puro de vocês aí de Rio Preto. Aqui é ruim o ar. Então as pessoas sofriam com isso. Aqui é muito barulhento, não é essa vida gostosa que a gente pode ter no sol. Resultado, precisava fechar. E era proibido, às vezes admitido, às vezes proibido. Qualquer advogado do ramo tem metade de casos ganhos, metade de casos perdidos e ninguém sabia mais para onde ia. Hoje pacificou. Então, vejam, ao longo dos anos, não mexer na fachada passou a significar não mexer na fachada, exceto quando for necessário, por exemplo, para botar um ar-condicionado. Não mobiliar a varanda passou a significar não mobiliar a varanda, exceto quando for para instalar um espaço gourmet na sua casa. Não fechar a varanda, exceto, passou a significar, está escrito não fechar a varanda. Eu leio, não fechar a varanda, exceto para colocar vidros que impeçam a poluição de entrar na sua casa. E cachorro? Não ter cachorro. Qualquer prédio de, sei lá, de até uns 10 anos para trás, está proibido lá cachorro. Alguém conhece recentemente alguma jurisprudência expulsando o cachorro? Esses 3 está aqui, eu localizei no elevador. Vocês podem ver que está no elevador, não é? O único cuidado que esse condomínio teve foi de tirar o tapete, por motivos óbvios. Então, é fácil de limpar esse chão. Mas, está aí, mudou também. Proibido ter cachorro, está escrito na convenção. Como é que eu leio? Mais ou menos. Proibido ter cachorro que perturbe os vizinhos, não qualquer cachorro. E vejam que são 3 raças diferentes nesse flagra, nesse condomínio.
a ponto de, em 2008, o desembargador Sérgio Fernandes Martins ter dado uma bronca num condomínio, e eu fiz questão de trazer essa jurisprudência, é do Mato Grosso do Sul. Ele bronqueou com o condomínio, que movimentou toda a estrutura judiciária só para caçar uma liminar que permitia que um casal de idosos tivessem do seu lado um animal de estimação. Daí, tomaram um puxão de orelha porque ainda foram brigar em cima de uma coisa que parecia óbvia ao judiciário já naquele momento. Estou falando de 2008, estou falando de 12 anos atrás. Vamos lá. Também, de 2004, eu fiz questão de trazer uma jurisprudência mais antiguinha, porque eu acho que ela não seria dada hoje. Uma administradora de condomínios foi proibida de ter a sua sede num apartamento. Foi dado como menos intelectual e mais uma atividade comercial. Então, devia ser respeitada a proibição convencional. Foi o que foi decidido em 2004, há muito tempo. Será que seria hoje, 16 anos depois, feito isso? Eu acho que é uma coisa que a gente pode até conversar um bocadinho. E aqui, São Paulo, 2011, ele jornalista, ela editora, trabalha em casa. Ora, trabalhar em casa, escrever no jornal, editar, etc., não significa que não estejam residindo. É a residência do casal e, a exemplo de milhares de outros, traz serviço para casa e executa na sua casa. Tudo bem, ele está falando que não tem máquinas, não tem barulho. Nesse caso específico, que já tem 9 anos. Naquela época nem chamava home office, eu acho. Mas, daí, começou a ser permitido. Home office no interior da residência, que já é uma decisão de 16. Inexistência de prevenção quanto ao enquadramento da situação como suscetível de cobrança diferenciada. Nesse caso, o condomínio quis cobrar diferente por ele estar exercendo home office. Eu acho que esse é um tema muito moderno, inclusive, que vai ter um alargamento. É uma questão que foi levada a julgamento e eu acho que quem vai decidir isso não será a jurisprudência, seremos nós, moradores, condôminos. O Eli Lopes Meirelles, que todos os advogados leram a obra, e a Super Beatriz, que trabalha comigo, achou a foto dele, eu nunca tinha visto a foto dele, tá? É um cidadão respeitoso, né? Já falecido nos anos 80. A normalidade se afere em cada caso, levando-se em conta a utilização do imóvel, a destinação do bairro, e aí vai. Ele estava falando do direito de construir, mas eu acho importante lembrar que a normalidade se afere em cada caso. O que é para você ser normal? É você que manda no seu prédio, você e teus vizinhos. Tá? Encerrando, existe o Carlos Maximiliano, que também todos os advogados tiveram que comprar esse livro, porque ele explica como é que se interpreta o contrato, como é que se interpreta a lei. E esse trecho que eu escolhi, ele diz que os que disfarçam a sua conformidade com a doutrina da evolução e, sobretudo, os que aderem à mesma em tom sincero e franco, realizam cada dia obra de justiça, de ciência, de progresso, amoldam-se às necessidades da prática. Ante a impossibilidade de alterar brevemente os textos, lei, ele fala de lei, mas eu posso ler convenção também de condomínio, seguem vereda segura, seguem um caminho seguro, respeitam o direito, mas eles adaptam pela interpretação às exigências sociais imprevistas, novas, as exigências do meio. O que eu faço, então, diante dessa ampla colheita de leis, jurisprudência, evidências, sociologia, ordens do Estado, necessidades de todos nós? Eu acho que dentro do condomínio eu tenho que interpretar melhor
a lei e a convenção. Eu tenho que interpretar melhor, assim como eu tive que interpretar melhor o uso da sacada, o fechamento da sacada, a manutenção de cachorros, etc. Eu tive que melhorar a minha interpretação. Alterar, a discutir. Cada condomínio sabe de si, quem sabe de mim sou eu, não é mesmo? Cada um sabe de si. Materialmente, eu acho que a coisa é talvez até mais urgente. Nós, que trabalhamos no ramo, temos que pensar em como melhorar a utilização do condomínio. Vamos lembrar, é dever do síndico providenciar que os serviços sejam executados dentro do condomínio, que ele se preste a morar. Hoje, morar significa trabalhar também. Então, eu acho que nós temos que adaptar, temos que investir nisso tudo. Temos que, por exemplo, providenciar um cabeamento melhor, uma chegada da internet melhor, porque é o que todo mundo quer. Temos que providenciar algumas coisas que cada condomínio, cada prédio vai tentar identificar. E nós, todos nós, vamos ter que trabalhar nisso. Do mesmo jeito que nós tivemos que investir em muros altos, porque a gente tinha medo de ladrão, coisa que não existia mais antigamente, do mesmo jeito que nós tivemos que investir em firmas de segurança, porque a gente parou de acreditar na polícia, coisa que se acreditava provavelmente mais antigamente, do mesmo jeito que nós tivemos que investir em câmeras, eu só estou falando de segurança, que é um dos itens a preservar na vida e no condomínio, nós tivemos que mudar, não tivemos? Tivemos que gastar dinheiro, tivemos que repensar as coisas, tivemos que estabelecer regras de entrada e saída do prédio, olha só. Né? Quem pensaria em 50 anos atrás em fazer regra e deixar RG na portaria? Ninguém. Hoje é o normal, nossa normalidade é essa. Eu acho que esses trabalhos físicos e não só legais, nós vamos ter que fazer. Enfim, adeus ao comportamento Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Eu acho que não. Tá? Aliás, até o conceito de beleza. Quando eu escolhi essa foto, vou te contar uma coisa para vocês. Depois a gente podia até fazer uma enquete. Eu acho ela linda, acho linda, né? Mas sabe que toda a moçada do escritório achou muito feia. Então mudou também o gosto das pessoas. Por que não mudaria a convenção, o jeito de interpretar a convenção? Acho que é isso. Obrigado. E vamos tentar ver se a gente tem alguma coisa aí para alongar essa conversa. Tem sim, doutor Jacques. Tá? Doutor Jacques, a apresentação brilhante e reverente. Parabéns aí por todo o conteúdo didático que o senhor abordou de forma muito clara para nós, operadores do direito, e também para aqueles síndicos e administradores. A gente tem vários participantes na nossa live, a gente está com algumas perguntas para pontuar. Mas antes eu gostaria de falar, porque eu achei impressionante os dados trazidos pelo senhor, as informações de cohorting, do co-living, do home de resultado com relação à questão da CLT. É indispensável essa visão de mudança de posição, porque no mundo jurídico as coisas se modificam numa rapidez, numa velocidade absurda. E tirando um panorama de toda essa apresentação do doutor, vê-se que é indispensável a figura de um operador de direito dentro dos condomínios residenciais hoje, para que possa ser feita essa análise, que se pauta em jurisprudência, análise qualitativa da convenção, não somente literal, que as coisas foram mudando ao longo dos tempos. Temos condomínios novos com as previsões totalmente contemporâneos e aqueles antigos instituídos há muitas dezenas de anos aí que precisam se adaptar. Sabemos das dificuldades que é a modificação de uma convenção, mas os usos e costumes são aplicáveis também no direito. Por isso que trouxe de forma muito didática para a gente essa necessidade dessa visão jurídica dentro de um condomínio, porque é uma empresa, possui responsabilidades e as decisões, proibições, restrições vão trazer consequências.
jurídicas, né? Eu estou com algumas perguntas aqui, doutor Jacques. A primeira delas é com relação à distinção do home office e atividade comercial. Haveria uma distinção clara nessas atividades de home office e atividade comercial? É interessante essa pergunta, né? Eu adoraria dizer que é fácil distinguir. Mas aí eu começo a lembra que nós estamos trazendo nós estamos pegando os fatos, levando para o direito. Não estamos enfiando o direito nos fatos, né? Nós estamos dando um banho de realidade nas regras. É isso que nós estamos fazendo, tá? Exatamente. Aí eu fico lembrando de uma prática muito costumeira aqui em São Paulo, de pessoas que vendem refeições, fazem quentinha no apartamento para vender, não no prédio, mas para entregar. Faz no prédio, desce até a garagem, põe no carro e vai levar, né? Outro dia eu mesmo comprei até de uma vizinha que eu sei que ela faz no apartamento pamonha. Então, bom, eu sei até onde ela faz, né? Mas tudo bem. E depois põe no carro, pamonha, aquela história toda. Achei que era só aqui em Rio Preto, que tinha o caminhão carro da pamonha. Não, mas aqui eles ainda falam que é de Piracicaba, mas não é, eu sei, é de Perdizes. Mas tudo bem, é boa. É boa. Mas elas fazem isso. Isso é uma atividade comercial. Vou proibir? Meio complicado. Eu acho que a gente deveria, talvez, evitar tentar classificar comercial, home office, intelectual, etc. Intelectual é tudo, né? E partir para um outro filtro. Essa é uma proposta que eu faço. Quem me dera, o filtro que eu proponho é: será que abala a segurança, a saúde ou o sossego de alguém? Então, é os 3 S's do condomínio. Se não abalar, eu acho que a gente devia tender a Finalidade social. Admitir. Vamos dar outro exemplo? Existe a atividade só interromper, só acrescentar um dado aí para deixar mais quente a pergunta. E quando essa atividade da quentinha, ela gera um incômodo olfativo exagerado? Eu já tive caso assim, sabia? Não era quentinha, mas era até um condomínio. Bom, data máxima vênia, barraco em geral, a gente vem em condomínio de luxo, né? Com certeza. Hamburgueria no apartamento, vamos lá. Mas ela fritava sardinha. E de porta aberta. Então, era um drama no prédio. Era um prédio bacana aqui nos Jardins. Mas eu lembro que eu fui lá falar eu ainda fui falar com o dono. Eu falei: olha, eu estou numa situação super constrangedora. Eu sou advogado do prédio, tenho que falar com vocês. Daria para a senhora não fritar a sardinha? Faz no forno. Ainda deu uma receita nova para ela. Aqui, ó. O advogado passa cada um também. Olha, eu trabalho no restaurante ali do lado. Mas nós tivemos que, no fim, teve que entrar com uma ação e justamente havia a agressão ao direito de um certo sossego. Feria a saúde, é difícil dizer que feria, né? Mas houve sim o problema olfativo. É interessante que o olfativo é sempre desclassificado, né? Se fosse barulho era fácil, né? Mas a tua pergunta é muito interessante. Mas eu acho que a gente tem que medir, porém tem que medir com tranquilidade, sem histeria, se está mexendo no sossego, na saúde e na segurança. Se não estiver mexendo em moldes aceitáveis hoje, que são diferentes dos aceitáveis há 20 anos, eu acho que seria admitido. Maravilha, doutor Jacques. Embora contra a convenção estritamente escrita, né? Eu vi uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, exatamente vedando, né? O condomínio entrou com uma obrigação de não fazer. Era uma retirada de iFood que acontecia na portaria. A pessoa fazia
e entregava para o iFood retirar na portaria. Era a entrega para venda, né? E entrou com a obrigação de não fazer, a decisão foi mantida em razão da previsão expressa de exclusivamente residencial da convenção. Eu acho que esse tipo, o meu palpite é que primeiro, eu acho que atrás da decisão teve outra história. Teve o incômodo e a oneração da portaria, etc. Foi exatamente isso. Foi por aí. Foi exatamente nesse sentido. Agora, eu acho que daqui a alguns anos vão entender que residir é também trabalhar, né? Puxa, as pessoas ficam falando, intelectual pode, né? Será que eu quero uma cantora de ópera no meu vizinho ou quero uma fabricante de quentinha? Né? Não sei. A pensar, né? Isso. A pensar. E tem também aquele profissional que faz o atendimento em casa, como uma manicure, uma cabeleireira, né? Que aí são as mesmas circunstâncias que também envolvem a questão social, né, doutor Jacques? Eu acho que aí você está tocando no pior problema do nosso encontro. Eu acho que você está botando o dedo na ferida. Receber... Então, veja, eu estou tentando ver só como condomínio, né? Isso. Receber a pessoa em casa. Bom, trabalhar em casa eu posso, desde que eu não perturbe ninguém. É mais ou menos essa regra que nós estamos tentando desenhar, né? E receber pessoas, eu posso? Será que eu posso? Eu acho que eu posso, admitidas talvez dois pressupostos. Se não perturbar, tá? A questão do sossego. Se não perturbar. Por exemplo, digamos que eu fosse atender bêbados no meu apartamento. Bêbado perturba, tem tudo aquilo tudo. Não, aí não dá. Né? Agora, manicure. Que outro pressuposto eu deveria seguir? Estou mantendo a segurança dos demais condôminos, eu não posso mexer na segurança de ninguém. Como que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso instalando uma nova grade, colocando mais um funcionário. Tá. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que repensar, viu, Cleide? Será que a gente não devia repensar, ao contrário desse acordo até que eu mostrei, será que a gente não devia repensar o rateio dos condomínios, repensar o uso do apartamento como se fosse um pay-per-use? Se você usa com maior intensidade alguns serviços, pague por eles. Que é a questão da portaria, inclusive. E não é nenhuma ideia nova. O condomínio onde eu estou instalado, o comercial, é um prédio que tradicionalmente tinha muita agência de turismo e alguns advogados. E como é que eles fizeram? A agência de turismo tradicionalmente precisa operar à noite, por causa dos telefonemas, negócio, né? A excursão lá em Xangai, perdeu o ônibus, que faz? Eles fizeram aquelas coisas todas. Bom, há muitos anos, quando eu cheguei já era assim, as instruções do prédio cobravam a mais para quem ficasse a partir das 9 da noite. Então, eles têm um pay-per-use antigo, né? Entendi. E funciona. Tudo bem. Vejam que ele não considerou a atividade, ele considerou o uso. Perfeito. Quanto você me onera, você faz o que você bem entender na sua unidade. Está me onerando elevador, luz, segurança? Tá, paga. Então, e entra naquela máxima que na maioria das convenções tem a previsão de que o condômino responde pelas despesas que acresce nas despesas condominiais. Que a gente sempre olhou isso como teoria, né? Põe prática nisso, né? Doutor Jacques, essas foram algumas contribuições dos membros aqui da Comissão de Direito Condominial. E eu tenho algumas perguntas do pessoal aqui que está participando da live, a Érica Silva. Ela fez a pergunta que eu acredito que já esteja bem respondida, que é com relação a qualquer atividade pode ser feita em home office. O senhor já fez um apanhado bem completo nesse sentido. Só para deixar bem tranquilo. Eu diria,
veja, se eu olhar a convenção, nem pode ter home office, né? Eu tenho que mudar a interpretação do termo residência. Ao mudar a interpretação do termo residência, como eu enxergo isso, eu tenho que ver se está ferindo saúde, segurança ou sossego. Ao aferir isso, eu tenho que ter um pouco mais de complacência. Não é aquele... Não é ranzinza que eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar com razoabilidade, porque as coisas mudam. Só isso. Perfeito. A pessoa está identificada como anônimos, aqui eu não consigo saber quem é. Ele pergunta o seguinte: a convenção do meu condomínio não prevê exercício de atividade econômica. Precisa alterar para que o home office seja liberado? Não sei, não sei. Se eu quiser ser bem sério, assim, bem rigoroso, eu teria, sim, que esclarecer num documento condominial que o nosso entendimento de... Eu não posso mudar a destinação, não pode deixar de ser residencial para passar a misto sem uma série de registros, de autorizações, etc. Mas eu teria que deixar claro que, no nosso entendimento, nós condôminos, entendemos que residir inclui exercer algumas atividades econômicas. E, nesse mesmo momento, eu até proibiria algumas coisas, por que não? Tá? Tem muita... Em algum momento, aqui em São Paulo, passou algum redator de convenções muito interessante, que eu não sei quem foi, ainda vou localizar, né? E é interessante, porque ele foi contratado, eu preciso saber quem foi, não sei quem foi, tá? Mas ele foi contratado para escrever convenções, uma pancada de prédio comercial, daqueles que têm escritórios, embaixo tem lojas. Em 100% dessas convenções, ele só falou, olha, é livre o exercício de qualquer atividade nas lojas, exceto oficina mecânica e casa de artigos religiosos. Eu não entendi. É específico mesmo, hein? Só isso. Se você quiser botar um bar tocando música até a semana, pode. Agora, então, olha, então você põe a proibição e depois eu acho que vale a pena pensar nas proibições. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Elton, da Comissão de Direito Condominial aqui de São José do Rio Preto. Ele pergunta o seguinte: pode ocorrer alteração indireta da convenção pelo cancelamento de uma multa condominial aplicada pela prática de venda de lanches por iFood? Eu acredito que a situação aqui foi aplicada uma multa ao condômino que está fazendo lanches em casa, né, com a retirada de iFood, e a Assembleia cancelou a multa. Doutor Elton, como é o senhor? Tudo bem? Prazer estar ouvindo. Olha, eu pessoalmente acho que eu acho, por ter aprendido isso, aí vai Caio Mário, Amaral, todos aqueles antigos, né? Que o jeito de eu executar o contrato, de eu operar a minha relação, é que dá o jeito de eu interpretar as regras. Tá? Então, o jeito que eu faço, o meu costume, é que diz o que está escrito. Tá? É daí que surgem, bom, os exemplos que a gente deu, né? O costume, escrito ou não, de permitir fechamento de sacadas, de permitir cachorro no prédio, virou lei nesse prédio, né? E depois a coisa extrapolou. Se essa Assembleia decidiu assim, não vamos punir porque não tem prova de que ele fez iFood, continua proibida a prática, porém, nesse caso específico dele, não tem a punição. Se a Assembleia decidiu, não vamos punir, porque achamos que isso não é problema, vender iFood, sim, a Assembleia definiu que neste condomínio, desculpe, está sendo admitida a prática desse tipo de atividade. Perfeito. Agora, eu não resisto a acabar essa resposta
com aquele termo clássico de parecer, salvo o melhor juízo. Com certeza. Porque eu acho que a preocupação aqui seria exatamente essa situação que a gente vive hoje, né? A gente está na pandemia hoje. Eu acredito que seja uma situação de aplicação de multa exatamente por perturbação ao sossego de algum vizinho que tenha feito a reclamação e tenha sido aplicada a multa. E a Assembleia sensibilizada com a situação social que envolve da pessoa precisar trabalhar, às vezes na residência, acaba cancelando a multa. Mas é uma situação bem delicada, doutor Jacques. Você colocou um ponto novo que é muito importante. A Assembleia pode ter dito, vi fazer, deveria punir, porém não vou punir porque estamos numa pandemia, estamos numa situação desgraçada de ruim, não podemos prejudicar mais ninguém. Aí é uma situação pontual, né? Pontual, válido durante pandemias. Né? Perfeito. Bem colocado, bem colocado. Temos mais uma pergunta aqui. Eu vou tentar soletrar o sobrenome. Ana Maria Rasenfratz, francês. Ela pergunta o seguinte: então, se o condomínio não tem porteiro e um professor quer receber seus alunos em aulas particulares, realmente cada um com seu perfil. Acredito que elas queiram saber se teria alguma vedação. Acho que entra na mesma comparação da manicure, né? Então, sabe que o exercício eu acho possível hoje. Estamos falando em 2020, dificilmente alguém falaria isso em 2000. Olha como a coisa é rápida, né? Em termos de evolução. Me ouve? Uso de um cidadão. Doutor Jacques, só complementando a pergunta da Ana Maria, ela falou que nessa situação o condomínio não tem porteiro. Então, quem vai abrir? Ela vai dar chave para todo mundo, ela vai descer, etc. Se não tem porteiro, ela que desce, ninguém nem fica sabendo, não vejo problema, não vejo problema. Você está me lembrando de um assunto também, eu acho que devia é uma regra assim conceitual, né? Que esses problemas surgem em condomínios muito altos. Nós tivemos uma consulta outro dia, tem um caso aí, nunca se resolveu. É um prédio de apartamentos em bairro bom, aqui de São Paulo, e a despesa de condomínio era de mais ou menos uns R$9.000 por mês por unidade. Grana para burro. Bom, aos domingos, costume de paulistano, comer pizza em casa, né? Se eu fosse aí, ia ser o Ibirapuera. Você pode ser assaltado no Ibirapuera ou comer pizza em casa. Você decide. Melhor a pizza. Você pode fazer o que você quiser. Mas nesse condomínio, da FAAP até, pagavam R$9.000 por mês por unidade, um por andar, aquela história toda. E alguém reclamou que quando vinha o pizzeiro, o entregador da pizza, ele, com o dono, pagando R$9.000, tinha que descer para pegar a pizza por causa de regras de segurança, piriri, pororó, piriri. Ele queria que o pizzeiro subisse. Todo mundo fala, não, o pizzeiro não sobe, pode segurança, estamos todos acostumados. Aí alguém deu uma solução, tá legal. Vamos contratar mais um empregado para ficar ao lado na portaria. Quando chegar a pizza, nós temos alguém da nossa confiança que sobe com a sua pizza. Né? Isso ia onerar o condomínio em sei lá, R$3.000 por mês entre salário e acréscimos, etc., dividido acho que eram 15 apartamentos, ia dar R$200. Ter um pizzeiro à disposição no domingo ia custar uns R$200. Né? E foi a linguagem necessária para desistirem da ideia. Uhum. Então, porque não compensava. Essa pizza tá cara, vou eu buscar. Põe cara nisso, hein?
Doutor Jacques, a gente não recebeu mais perguntas aqui. Vou até confirmar aqui no meu WhatsApp, que eu estava recebendo algumas perguntas aqui nas minhas redes privadas, mas ainda não recebi nada. A explanação do doutor, já era uma admiradora do seu trabalho, agora sou uma fã de carteirinha. Parabéns, foi excelente a abordagem, já tenho acompanhado há algum tempo o trabalho do senhor, sou realmente uma espectadora da seriedade dos seus pareceres, dos seus artigos. Nós da área condominial aqui, agora falando um pouco como coordenadora da comissão da OAB daqui de São José do Rio Preto, no segmento condominial, é muito importante para a gente trazer pessoas que têm esse conteúdo agregado da capital para a gente, porque são situações que a gente está começando a viver, como o exemplo das moradias, de co-living, está começando a chegar aqui no interior. Esses condomínios sendo lançados como compartilhados de uso, já voltados para o público, repúblicas, entendeu? Então, são situações que é muito bom, muito importante para a gente compartilhar esse conhecimento jurídico e mostrar para todos os espectadores aí da nossa live o quanto é indispensável ter cautela. Infelizmente, a resposta não é sim ou não, depende realmente, tem que ser analisado todo esse contexto relevante jurídico que o senhor apresentou para nós. Eu queria destacar uma coisa que você mesma falou, Cleide, que é uma coisa que nós estamos num momento desse. Quando as coisas ficam velhas, não é preciso mais ficar pensando tanto, basta repetir. Não é? É verdade. Nós estamos num momento de muita transformação, também jurídica. O jeito de fazer leis, o jeito de fazer contratos, o jeito de interpretar, de ler. Veja, tudo isso aí que a gente está falando aqui é basicamente uma tentativa de exposição que eu faço de ler diferentemente o termo residencial. É disso que nós estamos falando. Tá? Porque eu estou sendo obrigado pelas empresas, pelo Estado, pela economia, pelos costumes, pela tecnologia. Tem um monte de coisa que me obriga a entender diferentemente o residencial. Por curiosidade, é do mesmo jeito que se entendia no século XVII. Né? Com certeza. Impressionante aquele texto. É impressionante, né? Parece anúncio de apartamento. É cópia, viu? É da professora. Já sei de onde tiraram. É da professora. Mas eu tenho que ler. E nesse momento, eu acho que eu preciso de três técnicos muito importantes no condomínio. Um administrador ágil, aberto para as novidades, etc. Tem que ser rápido, não pode ficar parado. Não pode ficar parado. 2, precisa de um técnico, um engenheiro, basicamente engenheiro, que me saiba dizer onde é que eu ponho a abertura, a fechadura, a câmera, a porta. Aquela cabeça de engenheiro é mais necessária do que nunca, né? Para não fazer bobagem. Inclusive tem a NR nova aí de inspeção predial que está tornando indispensável. Aliás, essa NR dá tantas obrigações para o síndico que é bom mesmo ter um engenheiro perto, né? E o terceiro é daquela profissão nobre que todos amam, que é o advogado. Que é preciso porque os contratos são novos, mas principalmente os deveres, a quantidade de consultas que surgiram durante a pandemia. Posso deixar obra, não posso deixar obra, posso deixar entrar, posso proibir, quem eu proíbo. Essa coisa toda foi impressionante. E depende de uma leitura mais do que de uma lei, porque quando a lei saiu, vamos lembrar, hein? Aquela lei de emergência da pandemia, quando saiu, estava quase acabando a pandemia. Saiu agora, a 14.010. Quer dizer, então, exatamente. Veio, não sei nem se eu precisar. Aliás, o final dela é em outubro, mês que vem. 31 de outubro, é isso aí. Eu não preciso mais dela. Quando eu precisava, não tinha. Essa interpretação toda é complicada. Alguns órgãos
começar a acompanhar a jurisprudência. Como é que os juízes estão interpretando isso? E como esses posicionamentos estão se modificando dia a dia, né, doutor Jacques? Todo dia. É legal, não é mais legal. O que é interessante, tem itens que de legal e emergencial virou abuso em 2 ou 3 meses. Então, exatamente. As coisas são complicadas. Eu acho que precisa sempre de uma assessoria importante, e é óbvio. E se eu puder dar um pitaco, o síndico tem que ser o novo síndico, né? O síndico atuante mesmo, de olhos abertos, ouvindo tudo isso. E a maioria dos síndicos que nós temos visto são assim, né? Pessoal... Exatamente. E o Secov, nesse sentido, ele traz muito conteúdo para os profissionais da área condominial. Aqui na nossa região é excelente o trabalho que tem sido feito, no sentido de trazer o conteúdo, a preocupação, a informação às administradoras, aos síndicos e a todo o público aí da área de condomínio. Aliás, já que você falou do Secov, posso fazer uma propaganda? Lógico, com certeza, doutor. Eu queria convidar todos que estão nos vendo, dia 1º e dia 8, às 6 da tarde, nós vamos ter 2 horinhas, numa sequência de eventos muito interessantes sobre a violência doméstica no condomínio. Óbvio que o tema veio da violência contra mulheres dentro do condomínio. Nós fizemos primeiro uma live que explodiu de sucesso, assim, acho que acertamos violentamente. Tema extremamente atual, né? E nós vamos fazer, então, no dia 1º, 2 advogadas, no dia 8, outras. Quem vai falar é a Moira Toledo, que é vice-presidente de condomínio, da diretoria da vice-presidente de condomínio, lá do Secov São Paulo. A Cláudia Luna, que é uma advogada muito atuante no ramo da violência contra mulheres, da OAB, da própria comissão da OAB de São Paulo. A Karina, que é muito experiente, que vai falar sobre os aspectos trabalhistas decorrentes dessa proteção às mulheres dentro do condomínio. Então, já chegou nesse nível. Bom, e aí? É um tema sensível, e indispensável trazer para debate. E uma promotora que trabalha também nessa área, escreve muito, Silvia Chaquian, promotora também brilhante, que também vai falar. Vocês vão ver que são 2 horas que vão passar em 15 minutos. Tá? E eu prometo que, embora eu seja o anfitrião, eu vou passar logo a palavra para elas, porque elas é que têm coisa para falar. Eu só vou perguntar um pouquinho. Mas o senhor esbanja simpatia. Doutor Jacques, foi um excelente evento. Eu tenho certeza aí que todos adoraram, aí todos que participaram, contribuíram com perguntas. Quero agradecer de antemão a todos, agradecer ao Secov pela oportunidade de trazer uma live desse padrão para o nosso interior aqui, que precisa de tanta informação aí, precisa de apoio e suporte nessa área condominial. Olha, eu é que agradeço a possibilidade, o padrão alto quem fez foi você e todos os nossos participantes. Quero agradecer para o Edivaldo e para a Lucimara, que organizaram tudo. Muito obrigado. Renovo que sou fã de São José do Rio Preto, só lamento não estar aí comendo docinho. Mas eu vou mandar para o senhor. Nem tomando chopp no 0 grau. Mas o resto, maravilhoso. Espero dar um abraço forte, pessoalmente, em você e em todos os nossos colegas de São José do Rio Preto. Obrigado. Tá ótimo. Obrigada, doutor Jacques. Obrigada a todo mundo e uma boa noite. Boa noite.